Olá, eu sou o Eduardo Moreira, eu tenho um canal do YouTube, é muito fácil, é Eduardo Moreira. Mas eu queria convidar você para assistir esse vídeo aqui no 247. E é claro, se inscreva lá no meu canal e aqui também no 247. Olá, bom dia! Bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. A você que ainda não assina o nosso canal, fica aqui o convite para você assinar. A todos vocês, fica aqui o pedido para poder dar um like aqui no vídeo, porque isso ajuda demais a gente a crescer no algoritmo aqui do canal e poder aparecer para outras pessoas na plataforma. Queria, obviamente, sempre agradecer o que vocês, que eu sempre chamo de embaixadores, né, dessa causa de libertar pelo conhecimento, têm feito, divulgando o canal, chamando novas pessoas para estar assistindo. Mas queria falar para não perder o entusiasmo, né? Entusiasmo, a palavra que vem de entheos, né? Deus dentro, ou seja, aquela força enorme para a gente poder continuar levando esse tipo de informação para um monte de gente. E hoje o papo é sobre reforma tributária, né? Um assunto que está super aí no noticiário, muita gente me pedindo para falar aí sobre a questão da reforma tributária, e é um assunto muito importante, né? E eu acho que antes de começar a falar sobre a reforma tributária, a gente deveria falar o seguinte: ninguém gosta de pagar imposto, ponto final. Ninguém. Eu não gosto de pagar imposto, você não gosta de pagar imposto, quem paga pouco imposto não gosta de pagar imposto, quem paga muito imposto não gosta de pagar imposto. Então a gente tem que tirar um pouco da emoção dessa história e poder conversar um pouco sobre os dados, né? E tomar muito cuidado, porque assim como nas outras reformas, a gente pode, e é isso que acaba acontecendo, está sendo manipulado com essa história de que a reforma é importante, porque essa questão dos impostos no Brasil é uma zona, é super ineficiente, a gente não recebe aquilo que a gente paga de volta, em serviços, etc. Então tem que fazer a reforma tributária. Gente, a reforma tributária é um monte de coisa junto. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes, com esse discurso, a gente acaba sendo a favor de um pacotão sem ter ideia do que tem dentro do pacote, né? E aí a gente pode acabar contribuindo, né, para os mecanismos que fazem desse nosso país um dos países mais injustos do mundo, né, socialmente, e um dos países mais difíceis de se viver para a maior parte da população. Então, eu gosto de separar essa questão da reforma tributária em dois aspectos, né? Primeiro, a questão da complexidade dos impostos no Brasil. E essa questão, claramente, a gente precisa endereçar, né? O Brasil, que tem mais aí de 90 tributos, né, diferentes aqui no Brasil, é um dos países do mundo onde é mais complicado viver com esse mundo dos impostos, né? E por isso, não é à toa que é um dos países do mundo onde você tem mais litígios judiciais nessa questão. No Brasil, esses litígios, eles somam quase 20% do PIB, para vocês terem ideia. Nos Estados Unidos, esses litígios, eles são em torno de 0,2% do PIB, ou seja, gasta-se muita energia no Brasil discutindo essa questão dos impostos. No Brasil, para você calcular, declarar, pagar, corrigir, etc., os seus impostos todo ano, uma empresa gasta, em média, o Banco Mundial diz isso, 2.000 horas por ano, né? E aí somos o campeão do mundo nisso. Nenhum país chega perto disso como a gente gasta, né? E eu já vi pessoas questionando esse número do Banco Mundial, mas nunca vi ninguém questionando que o Brasil é o país que mais gasta tempo e esforço fazendo isso. O problema é que tempo e esforço é dinheiro. Isso é um dinheiro que as empresas no Brasil gastam, que faz elas perderem tempo e energia sem gerar riqueza. Então é claro que a gente deveria ter uma simplificação, né, da questão tributária no Brasil. Pense que no Brasil o sistema tributário tem mais de 260 mil artigos, né? Uma empresa que se coloca num estado, para ela poder abrir o negócio dela e começar as atividades, ela tem que, teoricamente, deveria saber e respeitar, em média, mais de 3.500 normas tributárias. Então o negócio é super complicado, né? É super complicado e acaba gerando
um monte de zona cinzenta. Essas zonas cinzentas não contribuem em nada para a nossa economia ter uma fluidez maior, né? Isso acaba também atrapalhando a arrecadação, a eficiência da arrecadação, acaba travando a justiça em um monte de lado. Então, isso não é bom para ninguém, né? E existem propostas para simplificar isso, né? A maior parte delas dizem respeito à questão dos impostos sobre bens e serviços, né? Você tem aquele imposto sobre valor agregado, o famoso IVA, né? Ou alguns grupos chamam de IBS, que é imposto sobre bens e serviços. E esses impostos, a ideia é você juntar vários impostos diferentes que você tem em um só e aí ir cobrando toda vez que você adiciona valor na cadeia, naquele produto. Isso simplificaria demais não só a cobrança, como a distribuição desses impostos, a mensuração de quem deveria receber o quê, de quem gerou o quê, e isso é uma coisa bem-vinda, né? Existe a proposta lá do deputado Rauli, existe a proposta do CCIF, existem algumas propostas na mesa que são propostas interessantes, não que eu não tenha críticas a cada uma delas, mas são propostas interessantes. Mas isso é uma coisa, simplificação do imposto. A outra coisa é a nossa carga tributária no Brasil e como que a gente cobra esses impostos no Brasil, ou seja, a progressividade dos impostos no Brasil, ou a não progressividade, infelizmente, dos impostos no Brasil, né? A gente deveria ter uma estrutura progressiva de impostos no Brasil, ou seja, quanto mais dinheiro você tem, mais impostos você paga. Só que, infelizmente, não é assim que funciona no Brasil. E na maioria dos países desenvolvidos do mundo, isso acontece e é respeitado, porque os impostos têm uma função redistributiva, ou seja, aqueles que têm dinheiro em excesso, eles deveriam ser os que mais contribuem para aqueles que não estão conseguindo sequer cumprir a sua função de gerar riqueza, de contribuir para a nação como um todo. Lembrando que nação é o grupo, né? Estado é a pessoa jurídica ali que representa, mas o grupo deveria sempre ter essa noção de grupo, né? Quase que de família, assim, né? Pelo menos é assim que eu penso, né? Hoje em dia as pessoas cada vez mais, não, é cada um por si, cada um é responsável pelo seu, etc. Então vamos fazer o seguinte, abolir essa questão de países no mundo, abolir tudo, é o seguinte, é um contra o outro e vale tudo, né? Não deveria poder ser assim, né? Senão o negócio viraria um caos, né? Um Mad Max da vida, para quem é da minha geração aí. E o Brasil, ele tem uma carga tributária que a gente fala que é muito alta, etc., em torno de 32% do PIB hoje em dia, mas é uma carga tributária abaixo da média, tá, da carga tributária dos países que compõem a OCDE. Tá? Aí algumas pessoas falaram assim, mas na América Latina é muito maior que os outros. A gente tem que tomar cuidado com isso. Primeiro porque o Brasil tem uma economia muito maior do que os outros países da América Latina. Um território muito maior, uma economia muito mais complexa. A gente é um país de dimensões continentais. Se você compara com a Argentina, por exemplo, a gente tem ali a mesma carga tributária. A Argentina tem em torno de 32% do PIB de carga tributária. Aí o pessoal fala assim, mas no Chile é mais baixo. Eu falo, tá bom, cuidado. No Chile é mais baixo, mas o PIB do Chile é em torno de 280 bilhões de dólares. O PIB do Brasil é 2 trilhões de dólares. Olha o que você está comparando. No Chile, você privatizou várias coisas que as pessoas têm que pagar do bolso. Então, as pessoas às vezes jogam coisas assim para parecer, não, olha só, Chile é uma maravilha, é um país igualzinho ao Brasil. Não caia nessa. Não caia nessa. Somos diferentes. E a nossa carga ela é abaixo da carga da OCDE. Só que aí entra um problema que é o problema da média, né? Einstein falava isso, que a média é um perigo, né? Se você tiver com metade do seu corpo dentro da geladeira e metade do seu corpo no forno, na média você está na temperatura ambiente, mas na prática você está morto, né? Então o negócio de analisar a média é um perigo. E essa carga tributária brasileira é uma carga que ela tem várias discrepâncias, assim, né? Então, uma delas é que a maior parte dela, diferente dos outros países do mundo, ela é recolhida através dos impostos sobre bens e serviços. No Brasil, esses impostos, eles são responsáveis por quase 50% da arrecadação brasileira, né? No resto do mundo, eles são 1/3 ou menos de 1/3.
dos países estudados ali, isso no site do Ministério do Planejamento, você vai ver, só a Hungria tem uma carga de impostos sobre bens e serviços maior do que o Brasil, né? Já os impostos que as pessoas têm sobre renda, ganhos de capital e dividendos, a média desses impostos no Brasil, a gente é o país que menos paga isso no mundo. Ou seja, os ricos no Brasil, os donos de empresa, etc., eles são os que menos pagam impostos no mundo desses países estudados na OCDE e outros estudados que estão também no Ministério do Planejamento. E sobre bens e serviços, a gente é o que mais paga, o segundo que mais paga. Ou seja, quem paga imposto no Brasil realmente, que poderia estar reclamando muito, são os pobres. Porque o pobre, tudo que ele ganha, ele gasta. Ele não junta dinheiro, ele não poupa. Pelo contrário, muitas vezes ele tem que se endividar para poder sobreviver. E como tudo que ele ganha, ele gasta, tudo que ele ganha vai em bens e serviços que paga esse imposto enorme. Já o rico, de tudo que ele ganha, ele gasta um pedacinho e o resto todo ele poupa. Então a carga média que ele tem acaba sendo muito menor do que a do pobre. E isso, saiu um relatório, semana retrasada da Oxfam, eles fazem essa conta e mostram realmente a carga tributária que o rico paga é mais baixa do que a que o pobre paga. Então o que acontece? A gente passa a ter no Brasil uma máquina de desigualdade. A estrutura de impostos acaba sendo tirar do mais pobre e dar para o mais rico. Aí o pessoal fala, ah não, mas agora o Paulo Guedes vai tributar dividendo. Cuidado também, porque ele quer tributar o dividendo, mas quer baixar o imposto dentro da empresa. Que aliás, outro dia saiu uma reportagem no jornal, leviana. Ah, porque o Brasil, nós somos o país do mundo que mais paga impostos nas empresas. 34%, os outros pagam menos. Olha só, manipulação da opinião pública. Em primeiro lugar, não é 34%, porque no Brasil você tem a figura do juro sobre capital próprio, então em cima de um valor que você tem lá do resultado, que você calcula como sendo a TJLP em cima do seu patrimônio, sobre esse valor você pode pagar só 15%. Então a taxa média ela é abaixo de 30%. Só que o acionista, o dono da empresa, ele só pode usar o dinheiro para ele quando ele tira da empresa. No Brasil ele não paga dividendo nenhum, no resto do mundo paga-se muito dividendo. E é claro que isso é inteligente pagar dividendo quando você tira o dinheiro da empresa, para estimular o cara a deixar o dinheiro dentro da empresa, em vez de ficar com o dinheiro rendendo em taxa de juros, ficar com o dinheiro investindo em produtividade, que vão gerar novos empregos, que vão gerar novos investimentos, etc. E aí é o seguinte, quando você considera os dois, o Brasil é o que menos paga. O Brasil é o que menos paga. Na França, o total, somando os dois, é mais 60%, quase 65%. Nos Estados Unidos é quase 60%. No Brasil, somando os dois, é menos de 30%. E o que a gente está querendo fazer? Ah, reforma tributária, agora vai ter dividendo. Nossa, que cara firme esse nosso ministro. Na verdade, o total vai continuar igual. A máquina de desigualdade continua igual. E é isso que a gente não pode deixar. Passar uma reforma tributária achando que só porque vai simplificar os impostos, eu sou a favor da reforma tributária, quando é uma reforma tributária que, na verdade, vai, no limite, acentuar esse defeito que existe na estrutura tributária do Brasil, que é não ter a progressividade, que é citada na Constituição Federal, no artigo 145. Então, a gente não pode deixar isso passar sem ser mais crítico em relação a isso. Eu vejo muitas pessoas, muitas pessoas que são abastadas aí, pessoas ricas, falando o seguinte, eu nem me importaria em pagar tanto imposto se pelo menos esse imposto voltasse como voltam nos países do primeiro mundo. Um cara que fala isso, ou realmente não entende nada da estrutura tributária no Brasil, ou é ignorante de todo, ou é cruel. Porque, ô espertão, de onde você acha que vem os juros que você ganha? Você diz que não volta nada do imposto que você paga? De onde você acha que vem os juros que você ganha nas aplicações que você tem? Mas eu não estou investido em título público. 72% do dinheiro investido, a poupança privada do Brasil, estaciona lá no ponto final nos títulos públicos. Ou seja, o que faz esse dinheiro render é os juros que os títulos públicos pagam. Juros que são pagos com o quê, espertão? Que são pagos com os impostos recolhidos de todo mundo. Aí com o dinheiro que você ganha
e consegue fazer essa bola de neve que faz com que o 1% no Brasil tenha uma riqueza maior do que os 99%, com esse dinheiro que você consegue juntar, ganhando juros, botando ele para render, você não paga a escola dos seus filhos? Você não paga o plano de saúde para poder usar o melhor hospital? Você não compra o melhor automóvel e anda só nas estradas que tem o pedágio mais caro? Então, saiba que o seu imposto traz sim para você escola, traz saúde, traz estradas, traz tudo isso. Ele não traz para o cara mais pobre, porque os impostos no Brasil foram criados para ser uma máquina de desigualdade. E nesse momento de discussão de reforma tributária, onde quem está discutindo essa reforma são donos de banco, pessoas muito ricas e representantes de grandes conglomerados industriais, grandes conglomerados financeiros, a gente tem que tomar muito cuidado para não contribuir para o que mais massacra esse nosso país e para o verdadeiro problema que o Brasil enfrenta, a desigualdade. Bem, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Queria muito que vocês ajudassem a divulgar esse canal e vamos logo chegar naquele 1 milhão de assinantes aqui e mudar o Brasil através de conhecimento. Um abraço e um bom dia!